Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, 9 horas e 46 minutos, 1º de outubro de 2025, Centro da Capital de Tecnologia, São Carlos, São Paulo, Brasil. Esse é o primeiro dia do quarto trimestre do ano 2025, é o último trimestre do ano. Aqui quem fala é o primeiro superdotado Infobook do mundo, pesquisador científico com uma trajetória de carreira que deixa inequívocas suas altas habilidades de superdotação no nível sem precedente, né? Algo que eu tenho relatado em aula neuropsicológico comprobatório, mas independentemente de papel, né? Papelzinho vagabundo, né? Assinado e carimbado, né? A minha trajetória, né? As minhas habilidades cognitivas, né, intelectuais, comportamentais, né, totalmente documentadas, testemunhadas, né, no Brasil e no mundo, isso deixam, né, inequívocas as minhas altas habilidades de superdotação no nível sem precedente, né? Claro que o papelzinho ajuda a falar, mas não é papel que prova nada. As evidências que eu deixo, né, disponibilizadas mundialmente, elas falam por mim, né? Minha carreira fala por mim, minhas habilidades falam por mim, minhas testemunhas falam por mim, minhas provas documentais, testemunhas concretas, né, e honestas falam por mim. Eu não preciso de bostinha, de um laudinho falando, não, mas eu tenho, né? Laudo, eu posso conseguir quantos outros laudos eu quiser, muito melhores do que todos aqueles que eu já consegui anteriormente. Essa aqui é a minha principal obra, Os Três Pilares da Metodologia da Pesquisa Científica, Estado da Arte, né? Uma obra em que eu levei 5 anos para fazer, que já ganha em tempo de dedicação, profundidade, abrangência, qualidade e originalidade, né? Das típicas teses doutorais, né? Que são ditas feitas em 4 anos, mas nenhum doutorzinho, doutorazinha, bostinha de universidade leva 4 anos para fazer um lixo de tese doutoral que eles fazem, papel higiênico que eles produzem lá. Né, os 4 anos de doutorado, os 2 primeiros anos são para cumprimento de atividades obrigatórias, como atividades, né, curriculares, dos componentes curriculares obrigatórios. Os últimos 2 anos é que são, né, o 3º ano do doutorado, é que se faz um projeto de pesquisa, passa pelo exame de qualificação, depois é que vai vir a execução da tese, né, orientado por um lixo chamado orientador, que isso é outro viado, biscaque, vagabundo da universidade, que diz que orienta, mas não sabe nem o que é orientação, porque não tem humildade para aprender a orientação com gênio como eu, né, e diz que aquele lixo, aquela bosta de orientação, aquela porcaria que eles fazem lá, aquela autoritarismo mandando falar o que eles fazem, fazer o que eles fazem, essa bosta, essa porcaria que eles chamam de orientação, é um suporte educacional totalmente frajuto, raso e criminoso que eles fazem, abusivo, discriminatório, autoritário. Né? E aí, então, eu gastei 5 anos para fazer uma obra de arte, enquanto os 4 anos de um lixo, de um doutorado dessas porra, que eles ficam lá 2 aninhos vagabundando lá fazendo um papel higiênico chamado tese de doutorado, não chega nem em quantidade, nem em originalidade, nem em qualidade, nem em profundidade, nem em abrangência, o que eu já mencionei, né, em metodologia de pesquisa científica e nas minhas aulas aqui. Se você assistir, né, as 50 aulas que eu estou gravando, desde a aula 1 até lá aos 50, 10 aulas de formação no 101, 10 de formação no 102, 10 de formação no 103, 10 de formação no 104 e 10 de elaboração de CCC, você mesmo vai perceber que esse lixo, essa espelunca, esse estrume, né, de doutores e doutoras da universidade, não te ensinaram nem metade do que eu já te ensinei aqui, tá? Porque eles são porcarias, bebês, eles estão tomando mamadeira ainda, estão trocando fraldinha, pedindo para papai e mamãe autorização para fazer A ou B, ainda estão lá pagando, né, defensoria pública, autoridades policiais judiciárias para não deixar o gênio aqui, né, juntar as provas documentais, testemunhar nos processos, tocar os processos em frente e levá-los à devida responsabilização criminal e civil, tá vendo? Tamanho de honestidade, de vergonha na cara que esse povo tem. O povo tudo imbecil, bebê mesmo, eles têm que juntar pessoas honestas como eu e fazer esse povinho sentar o cozinho na cadeira, aprender o que é honestidade, verdade, transparência, justiça, promoção, diversidade, né, inclusão, né, respeito aos direitos humanos, constitucionais, né, e educacionais, que esse povo não sabe o que faz, né. Não é falta, né, de orientação, não, porque o jurídico das universidades é pago, né, dentre outras finalidades, para orientar. Mas os jurídicos, na verdade, eles estão pagando para torcer as leis, torcer os fatos, para jogar surdo, para obstruir o direito à justiça, cercear a defesa do gênio, porque essa gente sabe que não presta, não vale nada, e que o gênio tem prova para derrubar esse povo e jogar esse povo tudo na cadeia. O presente trabalho aborda qualitativamente os 3 pilares constituintes da metodologia da pesquisa científica, quais sejam o epistemológico, o lógico, o técnico, visto que a vasta literatura desse tema contradiz-se sobremaneira ao se tratar de seus pilares constituintes. Esse trabalho realiza de forma bastante abrangente, porém não exaustiva, uma revisão da literatura crítica e de outros documentos sobre o tema, com o objetivo de clarear a sua correta compreensão e o seu adequado uso. Deste modo, esse livro é destinado prioritariamente aos universitários e universitárias, né? Você, ao comprar, você sendo assinante, né, dos meus cursos, você não precisa comprar, porque todos os meus livros, artigos, obras, né, produzidos, né, na comunidade científica Aliança Sapiente, eu disponibilizo no ambiente virtual de ensino-aprendizagem, né, dos 8 cursos ofertados inicialmente pela Universidade Online Aliança Sapiente, sendo 3 MBAs, outros 3 cursos de pós-graduação na Censo e 2 cursos técnicos EAD voltados para pessoas que têm deficiência.
né? Mas se você é um espectadora, não assinou ainda os meus cursos e você quer comprar, recomendo, compre no site da editora Aptos, que é o site, né, da editora que publicou esse livro, por questão de maximização tanto dos meus ganhos como minimização dos seus gastos, né? Você vai conseguir comprar por R$ 69,00, é um preço mais acessível, e eu vou ganhar uma comissão maior. Se você comprar nas revendedoras, né, Magazine Luiza, Stand Virtual, Americanas, Loja.com, Magazine Luiza, etc., por serem revendedores e terem uma margem de lucro embutida, né, no preço que compra da Apres, vão comercializar por um preço maior, né? Claro, o preço composto é maior, e você, além de pagar mais lá, eu vou ganhar uma comissão menor, porque a comissão, né, do que for pago para eles vai para a editora Aptos e eu ganho uma comissão sobre a comissão da Aptos. Então eu ganho menos e você paga mais comprando as revendedoras. Se você comprar direto da editora Aptos, você paga menos e eu ganho mais. Então recomendo, né, tanto para você pagar menos como para eu ganhar mais, que você compre direto na editora Aptos, caso você não seja meu aluno e aluna, né, efetivo, caso você não tenha assinado o meu curso. Se assinou meus cursos, não se preocupe que esse livro, né, você tem na íntegra em formato PDF digitalizado, né, e periodicamente eu posso sim, né, se os alunos e alunos me pedirem, eu posso sortear alguns exemplares para chegar uma versão impressa na casa de cada aluno, tá? Agora eu vou apresentar para você minhas métricas aqui na plataforma Lattes, né? A plataforma Lattes é uma plataforma mantida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Quando você coloca o nome do pesquisador, pesquisadora, já aparece ali o currículo Lattes dele, né? O meu currículo aparece aqui. E você consegue ver as minhas métricas, né? Eu vou mostrar para você minhas métricas aqui. Eu sou revisor científico de vários periódicos, membro de comissão de eventos, sou o primeiro superdotário do do mundo, fui eu que criei, né, e validei estatisticamente, né, a superdotação metafísica espiritual, né, sexual e book. Sou o primeiro superdotado do mundo, avaliado nos 5 tipos livres, o primeiro superdotário do book do mundo. Artigos completos periódicos tem 201, trabalhos publicados em anais de evento tem 27, resumos publicados em anais de evento 16, livros 22, capítulos de livro 137, outras 34, apresentação de trabalhos 45, né, e tem toda a lista de periódica aqui que eu utilizei para publicar artigos, todas as parcerias que eu construí, né, e aqui tem tudo aqui para você compreender a trajetória. Aqui eu apresento para você o meu ORCID, né, o currículo ORCID, aqui aparece 72 revisões já realizadas, uma na Asian Journal of Economics, Business and Accounting, uma na Asian Journal of Pediatric Research, uma na Brazilian Journal of Information Sciences, 65 na Medical Hypothesis, uma na Revista de Administração da UFMSM, uma na Revista de Prática de Administração Pública, está aqui. Apresento para você também as minhas publicações aqui no Google Scholar, né, tem 1.591 citações, índice H25, que isso já é elevado para caramba, índice 1025, sendo 13 citações em 2023, né, 108 citações em 2024 e 1.332 citações em 2025, e isso em virtude desse boom, né, de participação científica, produção científica, está relacionado à liderança, à coordenação que eu exerço da Comunidade Científica Aliança Sapiente, já quase um ano, vai completar um ano agora, dia 1º de novembro, daqui a um mês, né, e aqui tem a lista da minha centena de artigos publicados. Se você clicar aqui em ano, né, quando você clica em ano, elas são ordenadas, né, pela publicação mais recente até a menos recente. A publicação mais recente, né, que eu indexei, né, que está indexada aqui no meu Google Scholar, é essa publicação aqui que eu vou mostrar para você. Só um momento, deixa eu só carregar aqui. E você pode buscar, né, pelo nome de qualquer pesquisador, pesquisadora, né, nessas bases de dados, tanto no ResearchGate quanto em qualquer outra. A publicação mais recente foi a que eu fiz ontem, atendimento virtual da Defensoria Pública em São Carlos, provas da prevaricação, artigo 319 do Código Penal, são crimes, né, que servidores públicos ali estão praticando, abuso de poder, visto que essa gente tem queimado meu filme na cidade toda, para não conseguir trabalho, para não conseguir dinheiro, para não pagar advogado, né, para levá-los à responsabilização criminal e civil, eles estão jogando sujo, né, determinado na Defensoria não me dá o atendimento adequado, eles me difamam, injuriam, né, não me respeitam, abusam do poder, sem arbitrariedade, prevaricam, né, estão prevaricando, deixando de cumprir funcionalidade pública, estão negando assistência jurídica gratuita para mim, sendo que eu enviei documentos que eu não tenho condições de pagar advogado, sem comprometer minha subsistência, e essa gente tem me fechado a cidade inteira e complicado minha vida em tudo quanto é empresa, tudo quanto é processo seletivo, para não deixar eu ganhar dinheiro, para não ter dinheiro para pagar advogado, para cercear meu direito à defesa, para obstruir meu acesso à justiça, porque essa gente sabe que deve, essa gente sabe que eu tenho provas documentais e testemunhais concretas para jogar esse povo tudo na cadeia, e esse povo, junto com a seita dos demônios testemunhos de Jeová, tem jogado sujo para jogar tudo embaixo do tapete, para não deixar eu levá-los à devida responsabilização criminal e civil. Esse povo não vale nada, esse povo não tem vergonha na cara. É isso que está acontecendo. Isso é inveja, ódio porque eu sou superdotado, esse povo é moleque, tudo vagabundo, tudo bostinho perto de mim,
tudo bebezinho, estão tudo tomando uma madeira até hoje ainda, trocando fraldinha ainda, o papai e a mamãe tá tirando totô da bundinha de cada um ainda até hoje. Né? E aqui eu tenho, né, minhas métricas na ResearchGate, né? Isso aqui explica, né, em grande parte por que esses doutorzinhos, tudo molequinho, bostinho, né, estão começando a vida agora, eles estão morrendo de inveja de mim. Né? 975.4, né, com a pontuação de interesse de pesquisa, é nada mais, nada menos do que a minha pontuação de interesse em pesquisa, maior do que 92% dos membros da ResearchGate. Né? E quantos membros tem a ResearchGate, você sabe? Então, e essa pontuação minha é maior do que 96% dos membros da ResearchGate publicaram pela primeira vez em 2013, tá vendo? É à toa que esse povo sente inveja de mim? Eu tenho 13.776 clientes em potencial que manifestam interesse em minhas pesquisas, lendo as pesquisas. Destes aqui, já foram fidelizados 3.749 que recomendo. 4.008 já citam minhas pesquisas, porque percebem a abrangência, profundidade, originalidade, qualidade, rigor científico, ética, né? E por isso citam. E desses que citam, aqueles que já replicaram, né, que já, né, corroboraram os elevados, né, benefícios sociais, científicos e tecnológicos nas suas comunidades, né, escolares, universitárias, empresariais, etc., sociais, eles já aprovaram, né, viram os benefícios e recomendaram que 3.749 são clientes efetivos e o restante, né, são clientes em potencial que em breve, né, tornar-se-ão, claro, efetivos também, conforme for conquistando esses clientes, né, essas clientes, conforme for fidelizando esses clientes, essas clientes. Então, quer dizer, não é à toa que essa gente sente tanto ódio, tanta inveja, né, de um cara que em 1 ano e meio já conseguiu alcançar patamares na seara científica, que esses bebezinhos, tudo na fralda, em 50 anos de carreira, né, e muitos ali nem 50 anos de carreira têm, muitos não têm nem 50 anos de vida ainda, são mais bebê ainda, não conseguiram. Quer dizer, em 50 anos de trajetória de carreira, eles não conseguiram fazer nem metade do que eu consegui fazer em 1 ano e meio. É à toa que esse povo sente inveja? Então, tanto inveja, tanto ódio, porque são tudo moleque, bebê, não consegue fazer o que o gênio que faz. Então tem que destruir a vida do gênio, atrasar a vida do gênio, já que não tem adulto ali, só tem criança, bebê nas fraldas, só tem biscaque, vagabundo, viado nessas instituições de ensino, igual na seita dos demônios lá que eu estou processando também. Né? Mas eu vou derrubar esse povo tudo na justiça, para esse povo aprender a não brincar com a cor celestial, para esse Deus parar de fazer o autismo passar para o papel de otário, que não é autismo que é otário não. Otário é esse povo vagabundo, filho da puta, que não dá sossego para minha vida. Então aqui eu vou apresentar para você primeiro, né, o sumário do meu livro. Esse livro que eu apresentei para você, né, os 3 pilares da metodologia da pesquisa científica, o sumário dele, numa versão anterior, né, não é a versão que está lá no AVEA, mas numa versão anterior, apresenta o seguinte: introdução, revisão da literatura, né, epistemologia científica, gnosologia científica, ontologia científica, referencial teórico científico, a ética científica. Os pilares metodológicos. No pilar epistemológico, o método, enfoque, paradigma, fenomenológico e hermenêutico. O método, enfoque, paradigma empírico analítico. O método, enfoque, paradigma crítico dialético, história estrutural. E os outros paradigmas, como o neoperspectivismo witteriano. O pilar lógico, as fases da pesquisa, né? Para elaborar um anteprojeto de pesquisa, né? Apresento aqui planejamento, organização, execução e controle. Para transformar o anteprojeto em projeto de pesquisa final, apresento replanejamento, reorganização, reexecução e recontrole. As bases estruturais de pensamento científico, apresento base indutiva e dedutiva e abdutiva. Eu apresento o pilar técnico, né, as abordagens da pesquisa científica quântica, qual e mista, as bases procedimentais de investigação científica, observacional, experimental, estatística e clínica, as técnicas gerais da pesquisa científica, as técnicas específicas da pesquisa científica, apresento as demais espécies de pesquisa científica, os instrumentos da pesquisa científica, protocolo observacional, protocolo de entrevista, questionário, formulário, diário de campo, testes, escalas sociais, bibliografias, documentos, né, como glossário científico, os principais termos e conceitos utilizados, né, com o entendimento, né, aquilo, né, do jeito que foi empregado no livro. O apêndice 1, o anexo único, estrutura do trabalho científico. O apêndice 1, bases fundantes das principais abordagens paradigmáticas e estruturas organizacionais. Apêndice 2, levantamento bibliográfico e documentais. Então tudo isso eu apresento aqui, né, no livro, né, que para você, assinante do curso, já vem na íntegra, né, a versão mais atualizada para você ter acesso. Para você que não é assinante do meu curso, você pode adquirir, mas eu recomendo que adquira pelo site da editora Apres, né, direto, por questão de você economizar, né, e a questão também, né, de maximizar o que eu ganho. Né, agora é a aula de número 48, é a apresentação oral do TCC. Né, na aula 49 eu vou falar sobre plágio acadêmico e integridade científica. E na aula 50, transformação do TCC em artigo científico. Então, pegando aqui a aula 48, né, eu trouxe o artigo, apresentação do trabalho científico, né, de autoria de Amália C. Carvalho. Né? Introdução. Apesar das numerosas obras existentes, né, sobre o assunto, há interesse na Revista Brasileira da Enfermagem
em que o tema proposto seja tratado de maneira sucinta e didática para a consulta fácil das enfermeiras interessadas. O objetivo desse artigo é, portanto, colocar à disposição das profissionais envolvidas em trabalho de pesquisa, uma referência curta e concisa que, embora não esgotando o assunto, possa servir-lhes de orientação na fase final do trabalho e na elaboração do relatório para a publicação. O artigo não contém nada de original, senão talvez a forma de tratamento da matéria e um ou outro exemplo. A bibliografia no final constitui valiosa fonte de informação para quem desejar ampliar os conhecimentos sobre o tema. Sob o ponto de vista da composição literária, o relatório de um trabalho científico pode ser considerado uma exposição do tipo explanar, isto é, em dar a compreender a outro, em um princípio, um assunto ou opinião. Clareza, propriedade da utilização dos termos, precisão de linguagem, estilo atraente e interessante são as qualidades essenciais a uma explanação. Numa pesquisa, a redação do relatório é realmente a última e mais importante tarefa do autor, da autora. Tudo mais já foi feito. Seleção do problema, revisão da literatura, seleção da população, do método e dos instrumentos para a coleta de dados, a própria coleta dos dados e da sua tabulação, análise e interpretação e até mesmo os anexos. Falta a parte mais difícil e trabalhosa, que é a elaboração de documento final, cujas características da concisão, clareza, correção e fidedignidade podem credenciá-lo para a publicação, reduzi-lo a mais um artigo à procura de um agente de divulgação. Teve muita razão quem afirmou que os princípios para redigir um relatório de pesquisa são mais fáceis de dar do que obedecer, pois mesmo que o autor, a autora, os conheça teoricamente, sua aplicação depende de habilidades especiais, da capacidade de colocar no papel o que se tem em mente de maneira tal que outras pessoas possam acompanhar o raciocínio do autor, autora e compreender sua obra. Depende, portanto, de razoável conhecimento do vernáculo, de experiências anteriores em exercício de composição literária, da utilização dos temáticos dicionários, especialmente ortográfico e etimológico. O objetivo do relatório final é informar as pessoas interessadas no assunto sobre a natureza do problema investigado, como foi planejado e explanado e implementado o projeto, os resultados conseguidos, a interpretação do autor da autora sobre esses resultados e a conclusão, as conclusões a que chegou. Partes do relatório final. O relatório de pesquisa devem apresentar pelo menos as seguintes partes: títulos, introdução, revisão da literatura, metodologia, resultados, discussão, conclusões e referências bibliográficas. Cada uma delas poderá ser subdividida em vários itens, dependendo da natureza e do tamanho do assunto. Título da pesquisa. Deve ser simples, direto, preciso, mais ou menos curto, indicando concisamente o conteúdo da investigação. Nas dissertações e teses é hábito colocar o título com o nome do autor, autor e da instituição onde a tese será defendida na primeira página, seguida de outras com os agradecimentos, se for o caso, e o índice do conteúdo. Este deve incluir a lista e a paginação das tabelas ou quadros e das figuras existentes do texto. Introdução. Contém, em geral, a apresentação do assunto e a justificação da pesquisa. Deve incluir, primeiro, o problema em foco, que é sempre a expressão de uma dúvida, de uma indagação e que poderá ou não ser formulada em forma de pergunta, a origem do problema, suas delimitações e análise dos elementos que o constituem. 2. Ou as hipóteses, isto é, as possíveis respostas à pergunta que dê origem ao problema, a tentativa de explicação do fenômeno. A formulação dessas hipóteses de trabalho é muito importante porque elas vão nortear todas as atividades da pesquisa, incluindo a seleção da população e dos instrumentos de coleta de dados. As conclusões do estudo devem ser a comprovação ou a negação das hipóteses. Os objetivos do estudo que derivam do problema e das hipóteses que constituem de fato a base estrutural de todo o trabalho do investigador/investigadora devem ser redigidos de modo claro, preciso e direto. Essa parte do relatório pode ser iniciada mesmo antes da coleta de dados, seguindo um esquema pré-estabelecido. Nunca, porém, antes de alguma leitura preliminar sobre o assunto em que os tópicos de interesse são resumidos em ficha de consulta. Revisão da literatura. O levantamento da literatura existente sobre o problema em estudo é trabalhoso e demorado. O que interessa especificamente são as pesquisas já publicadas sobre o assunto e que, se completas e conclusivas, invalidam quaisquer outras investigações na mesma linha. Neste caso, o autor ou autora deverá mudar o tema do seu trabalho. Para construir uma boa base teórica sobre a qual apoiar suas conclusões, o pesquisadora necessita consultar o maior número possível de trabalhos científicos escritos sobre aquele tema ou sobre assuntos correlatos, partindo sempre dos artigos e obras mais atuais e recentes num período de 1 ou 2 décadas, conforme a área de caso
embora a área um caso à parte, as obras e os documentos mais antigos são os mais valorizados como fonte de informação. Metodologia. Essa parte poderá aparecer com o título de material e métodos ou população e método. Inclui descrição da população, conjunto de pessoas, animais, objetos, plantas, acontecimentos, etc., selecionada para o uso e o critério de seleção adotado. As características da população, obtidas por meio de fichários ou questionários, já constituem parte dos resultados e não devem ser colocados no capítulo da metodologia. 2. Descrição breve, mais suficiente dos instrumentos que foram utilizados na coleta de dados, período que foi utilizado, a amostragem, se foi probabilística ou não, como que foi coletado os dados, enfim. Se foi assinado um termo de consentimento livre esclarecido, se passou pelo comitê de ética ou não. Critérios usados na qualificação e quantificação das variáveis estudadas, citando a fonte de justificação da escolha. Definição ou conceituação de termos, limitações do estudo. A definição de termos ajuda a esclarecer o problema e facilita a formulação das hipóteses, por isso deverá ser feita à medida em que se processa a revisão da literatura e sob a forma de conceitos. Deve incluir o significado do pensamento todo, não apenas das palavras, o significado das expressões de acordo com o uso habitual dos profissionais e das profissionais e não apenas a definição dada pelo dicionário. A descrição de exemplos ilustrativos e quando necessário. Não há necessidade de definir as palavras ou expressões já consagradas pelo uso e que não dão margem a diferentes interpretações. Definições operacionais, entretanto, são necessárias para esclarecer confusões semânticas e anular ambiguidades e redundâncias na descrição de qualquer fenômeno. A descrição operacional consiste, segundo o Andelt, na descrição explícita de um fenômeno considerado como referência concreta do termo a ser definido, quer constitua essa referência um objeto, um processo ou uma ação, é a descrição ou a representação real de um processo, a ação objeto sugerido, como exemplo único e representativo da significação do tempo que está sendo definido. O Iterhall, simplificando, apresenta a definição operacional como consistindo em especificar aquilo que se faz com o efeito de apontar aquilo que é referido. Resultados. Neste capítulo devem ser apresentados os resultados da identificação, tabulação e transformação dos dados. Estes são resultados a números e percentagens, organizados em quadros ou tabelas e transformados em valores estatísticos. Um mínimo de discussão ou de interpretação pessoal poderá ser tolerado neste capítulo apenas para amenizar a monotonia de uma série de tabelas e a fim de chamar a atenção para as informações de grande significação. O exagero do número de tabelas ou a inclusão de quadros contendo detalhes, informações de pouca relevância ou dados complementares, que em nada afetarão os resultados da pesquisa, só servirão para torná-la mais longa e da leitura demorada e difícil. Discussão. Constitui a parte mais importante da pesquisa quando o autor ou autora avalia os dados que obteve e os confronta com os conhecimentos existentes sobre o assunto ou com os resultados conseguidos por outros pesquisadores e pesquisadoras. Exige reflexão, raciocínio, grande conhecimento da matéria e da respectiva literatura corrente. A observância de uma sequência lógica da discussão, relacionando os resultados conseguidos com as hipóteses levantadas no início e os objetivos propostos, facilitará a elaboração das conclusões. Conclusões. O capítulo poderá ter o nome de sumário e conclusões, ou conclusão, ou conclusões e considerações finais, como eu gosto. Nesse caso, será iniciado com a apresentação de um resumo bem conciso de todo o trabalho, começando pelo problema, hipótese e objetivos e focalizando ligeiramente a metodologia empregada. As conclusões não devem conter repetições dos dados do texto, nem citações também, porque são parágrafos autorais conclusivos. Consistem em afirmações concisas que respondem às proposições apresentadas no início do trabalho, com base na análise e interpretação dos resultados alcançados. Informações conseguidas no decorrer da coleta de dados, mas estranhas ao problema em foco e aos objetivos da pesquisa, podem e devem ser discutidos, mas não precisam necessariamente dar origem a qualquer conclusão. Referência bibliográfica é a lista em ordem alfabética de autor ou por ordem de citações do texto das obras citadas na revisão da literatura e que serviram de base à discussão dos resultados. Os artigos, folhetos ou livros consultados, mas não especificamente citados no trabalho, podem aparecer à parte em folha destinada à bibliografia consultada, mas nunca entre as referências bibliográficas. A forma de apresentação das referências bibliográficas precisa seguir as determinações da Comissão de Estudo e Documentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Anexo ou apenso. Essa parte é destinada a todo material que, apesar de elucidativo e importante, não necessita aparecer no texto, modelos do questionário utilizados, tabelas, quadros ou figuras que possam orientar o leitor na complementação de informações
textos de leis e de interesse para a pesquisa e qualquer outro material que o autor ou autora julgar necessário para facilitar a compreensão do assunto. Características do relatório. O documento final deve apresentar certas características a fim de torná-lo compreensível e de fácil e agradável leitura para o grupo a que se destina. O que será exposto abaixo não constitui a única maneira de apresentá-lo, mas a mais indicada pela maioria dos autores e autoras. Fox afirma que não existe um modo único de se organizar o relatório da pesquisa, mas sim concordância sobre o que deverá ser incluído e em que ordem de sequência. A forma poderá variar sem invalidar os resultados, contando que o estilo seja adequado e garanta a comunicação perfeita entre o autor e seus leitores. Cabeçalho. O título do trabalho deve estar no centro da primeira página, em maiúsculas, logo abaixo em minúsculo o nome do autora ou dos autores. No caso de mais de um autor, a autora colocar em primeiro lugar o nome daquele ou daquela que contribuiu mais, O primeiro, o proponente da pesquisa, o pesquisador principal e os demais, na ordem daqueles que mais contribuíram para aquele que menos contribuiu. Se o autor ou autora pertencer a uma instituição, exercer função de importância, colocar um asterisco após o nome, com ou sem parênteses, e completar as informações em notas de rodapé separada do texto por um traço horizontal. A primeira página desse trabalho pode servir de exemplo do exposto. Forma, deve ser dactilografado, você não vai dactilografar, digitado, deve ser digitado em papel, tamanho ofício, espaço duplo. Então, na verdade, esses detalhes aqui de dactilografia, na verdade, esse texto aqui não deve ser recente, dactilografia, da época da dactilografia, enfim. Agora eu estou pegando aqui deixa eu ver se está num formato adequado. Capítulo 5, método de história, definição da história. Na verdade, tem algumas partes aqui que não estão coerentes, com a realidade atual, Então eu vou pular essas partes. As partes que estão coerentes eu estou lendo aqui, que faz sentido que ainda continua, sendo aplicado isso, na redação científica atual. Redação final. Não se tratando exatamente de trabalho literário, mas de um relatório técnico científico, a linguagem merece especial atenção, clareza, precisão e simplicidade na construção da sentença, está correto. São características muito importantes da redação. Algumas sugestões podem ser valiosas, como, por exemplo, usar sentenças curtas com poucas ideias, de preferência a longos períodos, com excesso de explicações. Seguir uma sequência sistematizada e lógica na exposição do raciocínio, fácil de ser acompanhada. Não usar gíria, neologismos ou chavões, por mais adequados que pareçam à expressão do pensamento. Evitar abuso de sinais, símbolos e abreviaturas. Evitar excesso no uso de jargão profissional. Caprichar no estilo, tornando-o interessante, de leitura fácil e agradável, mesmo para pessoas de outros campos ou profissões. Evitar excesso de documentação, de repetições, de detalhes irrelevantes, supérfluos. Em suma, expor o assunto completo, mais concisamente, evitando prolixidade desnecessária. Incluir o material absolutamente indispensável, excluir tudo que não for de utilidade para melhorar a compreensão do texto. Ressaltar os pontos importantes e não deixar que as ideias principais percam-se na confusão da linguagem. Apesar da pesquisa ter constituído trabalho individual ou de um grupo de pessoas, o seu relato deve ser feito de maneira impessoal, nunca da primeira pessoa do singular ou plural. Então, primeira pessoa do singular plural, até aceita em áreas como educação especial, pedagogia, essas áreas aí aceitam sim. As demais áreas, no geral, tem que colocar em terceira pessoa do singular plural, a impessoalidade. Tratando-se da descrição de um processo já completado, é aconselhável a utilização dos verbos no passado, claro. No projeto de pesquisa, como a pesquisa ainda vai ser conduzida, então tudo no futuro, será feita, será empregado, utilizar-se-á ou utilizará, fará, tem como objetivo fazer isso. Então, assim, agora quando chegou nos resultados preliminares, resultados finais, é tudo no passado. A pesquisa fez, ela foi realizada, empregou, foi empregado, foi utilizado, resultou, os resultados mostraram, então assim, a pesquisa foi conduzida. Então assim, no projeto, como é futuro, coloca tudo nos verbos no futuro. Depois nos resultados, a partir dos resultados preliminares para frente, todos os verbos tudo no passado, porque já foi tudo feito, não tem nada que vai ser feito, já foi feito, já foi conduzido, já foi produzido. Então assim, números e percentagens. Usar palavras para citar os números da primeira dezena e números inteiros grandes que não sejam seguidos de uma unidade de medida. Exemplo, 5 pessoas receberam mais de 1 milhão, a ampola continha 3 ml de medicamento. Nos demais casos, usar sempre algarismo, mesmo para os valores negativos expressos em porcentagens, esses quando sozinhos.
dispensam parênteses. Quando precedidos de números absolutos, porém, devem aparecer entre parênteses, exemplo, dos 465 casos, 150, 32%, constituíam, etc. Será bom lembrar, entretanto, que não é elegante iniciar uma sentença com algarismo, né, quando não se puder evitar a alternativa por razão ligada à melhor compreensão do texto, o número deve ser expresso em palavras, né, qualquer que seja o seu tamanho. Exemplo, quer dizer, é 50 por extenso, né, 50% da população total representa, né, 45 casos, enfim, por extenso, se tiver que começar com a numeração. Referências, parte importante da pesquisa, né, por constituir a base para a argumentação do autor na defesa de suas proposições, a referência a estudos já publicados, né, ou em fase de elaboração, deve seguir uma sistemática que facilite a consulta, né, dos leitores interessados. A citação de autores e autoras pode ser feita diretamente quando suas opiniões são transcritas exatamente como aparecem do trabalho original. Neste caso, se forem curtas, menos de 4 linhas, deve aparecer entre aspas. Se forem longas, mais de 4 linhas, podem dispensar as ápices colocadas em parágrafos separado, com tipos ou espaços de máquina menores. A citação indireta se dá quando a ideia do autor é apresentada sob outra forma, não com suas próprias palavras. Não pode ser colocada entre aspas. A forma mais usada para a referência, né, desta literatura é colocar o sobrenome do autor em maiúsculas, seguindo do ano de publicação da pesquisa ou do livro ou artigo em questão. Exemplo, Fox, 1970, ao se referir ao Rexensas, etc. Quando houver 2 ou 3 autores ou autoras, colocar o sobrenome dos 2 ou 3, seguidos da data. No caso de haver, né, de 4 a mais autores ou autoras, colocar o sobrenome do primeiro, seguido da expressão latina et ali, né, ou no vernáculo e colaboradores. A fim de facilitar a consulta, a ordem alfabética deve ser rigorosamente observada na lista final das referências bibliográficas. A colocação do número correspondente à sua indicação na lista de referências, à direita e acima do nome do autor, é opcional, poderá facilitar a procura da obra, nada mais. Né? Aqui tem alguns exemplos. Né? Lembrando que hoje na ABNT, tanto antes, né, como dentro dos parênteses, se coloca a primeira letra em maiúsculo e o restante minúsculo. Tá? É as normas atuais da ABNT. Essas normas aqui são antigas. Né? Quando forem citados 2 ou mais artigos, eu não vou entrar muito aqui em citações, porque no caso as citações em frente então, já estão desatualizadas. Né? Não vou focar só naquilo que está atualizado. Então aqui nas referências está certo. Né? Por exemplo, o sobrenome maiúsculo, né? O prenome e o nome, né, pode ser abreviado, mas assim, se o prenome e o nome for abreviado numa, tem que ser abreviado em todas. Né? Para você colocar o nome e o prenome e o nome, né, por extenso, ou você coloca por extenso em todos ou abreviado em todos, tá? O título é negritado, o subtítulo não é negritado, né? Se for primeira, segunda dicção já vem depois aqui direitinho. Vem a cidade primeiro, depois a editora, depois o ano, depois a página. Aqui não está perfeitamente bem entendido, porque essas normas são antigas, né? Você que quer normatizar seu artigo, né, seja ABNT, seja APA 7, ISO, Chicago, Vancouver, né, qual norma for, entre em contato comigo. Eu tenho manuais, né, atualizadinhos de todos, tem prática em todos, né? Consigo te ajudar a treinar você no uso das ferramentas computacionais para que você consiga converter de uma norma para outra com o uso de ferramentas computacionais, para você ganhar tempo, economizar tempo, tá? Então, você tornar experiente igual eu sou, tá? Quaisquer dúvidas, por favor, entre em contato, né, seja por e-mail, seja por WhatsApp, né, por encontros presenciais ou virtuais. Estou à disposição, tá? Com muita felicidade e carinho, eu atendo você, minha aluna, você, meu aluno, tá?